Glossário. Linha, termos de filosofia da informação, tecnologia e expressões latinas. Conceitos da filosofia da informação, de Luciano Floridi. Macroética, ramo da ética da informação proposto por Floridi, que trata das responsabilidades morais em escala global na infosfera, focando no bem-estar informacional de todos os agentes, humanos e não humanos. Infosfera, ou Infosphere, o ambiente informacional global constituído por todos os processos, serviços e entidades informacionais, incluindo agentes, propriedades, interações e relações. É o ecossistema onde a informação existe, circula e é processada. On-Life, termo cunhado por Floridi para descrever a experiência humana contemporânea, na qual a distinção entre online e offline se dissolve. Vivemos uma realidade híbrida, onde o digital e o analógico se entrelaçam constantemente. Inforges, ou organismos informacionais, entidades, humanos, animais, máquinas, sistemas, que processam, produzem e consomem informação. Todos os seres são inforges inseridos na infosfera. Ontológico, relativo à ontologia, ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da realidade. Em Floridi, refere-se ao que existe independentemente da representação mental. Ontoepistemológica, que integra ontologia, o que é, e epistemologia, como conhecemos. Refere-se à interdependência entre a natureza da realidade e os processos de conhecimento sobre ela. Doxoepistêmicos, relativo à interação entre doxa, crença ou opinião, e episteme, conhecimento justificado. Refere-se a processos onde crenças e conhecimentos se entrelaçam na construção do saber. LOAS, ou níveis de abstração, metodologia proposta por Floridi para analisar sistemas em diferentes graus de detalhe, permitindo modelar a realidade conforme o propósito da investigação. E-environment, ambiente digital ou eletrônico, o contexto tecnológico informacional que envolve e condiciona a ação humana na era digital. Cyberspace, espaço virtual criado por redes de computadores, onde ocorrem interações digitais, comunicações e transações informacionais. Termos tecnológicos e de TI. ICT, Information and Communication Technology. Tecnologias da informação e comunicação. Conjunto de recursos tecnológicos para coleta, processamento, armazenamento e transmissão de dados e informações. E-mail, correio eletrônico, sistema de troca de mensagens digitais entre usuários através de redes de computadores. HDs, CDs, DVDs, SSDs. Dispositivos de armazenamento, hard disk, magnético, compact disk, digital versatile disk, ópticos e solid state drive, memória flash sem partes móveis. Big Data, conjuntos massivos de dados, estruturados e não estruturados, que exigem ferramentas avançadas para captura, armazenamento e análise. Caracterizados pelos 3 versos: volume, variedade e velocidade. Data Warehouse, Mining, Analytics. Warehouse, repositório centralizado de dados históricos. Mining, extração de padrões e insights de grandes volumes de dados. Analytics, processo de análise para suportar decisões. Cloud Computing. Cloud, computação em nuvem. Modelo de entrega de serviços de TI sob demanda via internet, com recursos escaláveis e pagamento pelo uso. IaaS, Infrastructure as a Service. Modelo de cloud onde provedores oferecem infraestrutura virtualizada, servidores, armazenamento, rede, como serviço sob demanda. IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. Rede de objetos físicos equipados com sensores, software e conectividade para coletar e trocar dados. AI, Artificial Intelligence, inteligência artificial,
ramo da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Machine Learning, Deep Learning, ML, subcampo da IA onde algoritmos aprendem padrões a partir de dados. DL, ML com redes neurais profundas para tarefas complexas como o reconhecimento de imagem e linguagem. Self-Aware AI, IA autoconsciente. Conceito teórico de sistemas de IA com capacidade de autorreflexão e consciência de si mesmos, ainda não existente na prática. Smart Gadgets, Smartphone, dispositivos eletrônicos inteligentes com conectividade, processamento e interatividade avançadas. Smartphone, telefone celular com funcionalidades de computador. Wi-Fi, tecnologia de rede sem fio que permite a dispositivos conectarem-se à internet, ou entre si, usando ondas de rádio. GPS, sistema de posicionamento global, rede de satélites que fornece localização e informações de tempo em qualquer ponto da Terra. Software, hardware, software, programas, dados e instruções que operam um computador. Hardware, componentes físicos e eletrônicos do sistema. Input, output. Input, dados ou sinais inseridos em um sistema. Output, resultados ou informações produzidas pelo sistema após processamento. Algorithm, dataset, metadata. Algorithm, sequência lógica de instruções para resolver problemas. Dataset, coleção organizada de dados. Metadata, dados sobre dados. Descrevem características de outros dados. Interface, protocolo, platform, framework. Interface, ponto de interação entre usuário e sistema ou entre sistemas. Protocolo, conjunto de regras para a comunicação de dados. Platform, ambiente para desenvolvimento ou execução de software. Framework, estrutura base para desenvolvimento de aplicações. API, SDK, API, Application Programming Interface, conjunto de rotinas para integração entre softwares. SDK, Software Development Kit, pacote de ferramentas para desenvolvedores criarem aplicações para uma plataforma. UX, UI, SEO, SM. UX, User Experience, experiência do usuário com um produto. UI, User Interface, interface visual com que o usuário interage. SEO, Search Engine Optimization, otimização para mecanismos de busca. SM, Search Engine Marketing, marketing pago em buscadores. Plataformas, ferramentas e empresas. Google Analytics, Facebook Analytics, Axiom, Aristotle e Cambridge Analytica. Ferramentas e empresas de análise de dados. Google e Facebook Analytics, métricas de uso de plataformas. Axiom e Infogroup, agregadores de dados de consumo. Cambridge Analytica, empresa envolvida em análise de dados para campanhas políticas, um caso de controvérsia ética. Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, IBM Cloud e Microsoft Azure, principais provedores globais de serviços de computação em nuvem, oferecendo infraestrutura, plataformas e softwares como serviço. Siri, Alexa, Cortana e Bia, assistentes virtuais baseadas em IA, Siri da Apple, Alexa da Amazon, Cortana da Microsoft e Bia do Magazine Luiza no Brasil. Google Maps, Netflix, Facebook, Twitter, Instagram e Spotify. Plataformas digitais de referência, mapas e navegação, streaming de vídeo, redes sociais e streaming de áudio, respectivamente. Baker e Hostetler, escritório de advocacia internacional, que em 2016 contratou uma IA chamada Ross, baseada em IBM Watson para pesquisa jurídica. Conceitos filosóficos, epistemológicos e termos gerais. Coextensional, termos ou conceitos que possuem a mesma extensão, referem-se ao mesmo conjunto de objetos, mesmo que tenham intenções ou significados diferentes. Commodity,
bem ou serviço padronizado, intercambiável, cujo valor é determinado pelo mercado, por exemplo, ouro, petróleo e dados como commodity informacional. Zettabytes, unidade de medida de dados digitais. 1 zettabyte é igual a 10 algarado 1 megabytes, ou seja, 1 trilhão de gigabytes, usado para mensurar o volume global de dados. Ubíqua, que está presente em todos os lugares simultaneamente. Em TI, a computação ubíqua refere-se à tecnologia integrada ao ambiente cotidiano. Protozoário, organismo unicelular eucariótico, heterótrofo, geralmente microscópico. Em Flóride, pode ser usado como exemplo de inforg biológico simples. Semântico representacional, relativo à relação entre significado, a semântica, e a representação mental ou simbólica da informação. Auditabilidade, capacidade de um sistema, processo ou decisão ser examinado, verificado e rastreado por terceiros para garantir conformidade e transparência. Imputabilidade, capacidade de atribuir responsabilidade moral ou legal por ações ou decisões a um agente, seja humano ou artificial. Entropia, medida de desordem, incerteza ou aleatoriedade em um sistema. Na teoria da informação de Shannon, quantifica a imprevisibilidade de uma mensagem. Não monotonicidade, propriedade de sistemas lógicos onde novas informações podem invalidar conclusões anteriores, comum em raciocínio do senso comum e IA. Utilitarista, relativo ao utilitarismo, teoria ética que avalia ações conforme sua capacidade de maximizar o bem-estar ou felicidade para o maior número. Arcabouço, estrutura, conjunto de princípios ou referencial teórico que sustenta uma análise, teoria ou sistema. Sui generis, do latim, de gênero próprio, único, sem paralelos, usado para descrever fenômenos que não se encaixam em categorias convencionais. Solstícios e equinócios, fenômenos astronômicos. Solstícios, maior ou menor duração do dia. Equinócios, dia e noite com duração igual. Metaforicamente, marcam transições ou equilíbrios. Hiperhistória, termo de Flóride para a era histórica em que a tecnologia da informação redefine radicalmente a condição humana, a sociedade e a própria noção de história. Polissêmico, que possui múltiplos significados ou interpretações possíveis, conforme o contexto de uso. Fenomenológica, relativo à fenomenologia, abordagem filosófica que estuda as estruturas da experiência e da consciência, a partir da perspectiva do sujeito. Pragmática, relativo ao pragmatismo, corrente filosófica que avalia ideias e teorias por suas consequências práticas e utilidade, ou ao uso contextual da linguagem. Intangíveis, bens, valores ou entidades que não possuem existência física concreta. Por exemplo, informação, reputação, direitos autorais e dados. Mútuas, recíprocas, compartilhadas entre duas ou mais partes. Obliterar, apagar, obscurecer, tornar indistinto ou eliminar completamente. Corporificados, que possuem corpo ou forma material. Em filosofia, refere-se à ideia de que a cognição e a experiência dependem do corpo físico. Desproporcionais, que não guardam proporção ou equilíbrio, excessivos ou insuficientes em relação a um padrão. Disparidades, diferenças marcantes, desigualdades ou assimetrias entre elementos comparados. Disjuntos, separados, desconexos, que não se interceptam ou não possuem elementos em comum. Expresses latinas. Status quo. O estado em que a situação atual, as condições existentes, frequentemente usada para descrever a manutenção da ordem estabelecida. Ad infinitum. Até o infinito. Indefinidamente, sem limite, repetindo-se continuamente. Sui generis, de gênero próprio, único, peculiar, que não se enquadra em categorias convencionais. Qua, na qualidade de enquanto, usada para especificar o aspecto sob o qual algo é considerado, como, por exemplo,
O Inforg com a agente moral. Pensadores e instituições. Luciano Floridi, filósofo italiano, professor em Oxford, pioneiro da filosofia da informação e da ética da informação. Desenvolveu conceitos fundamentais como infosfera, on-life e inforgs. Alan Turing, matemático e cientista da computação britânico, o pai da computação teórica e da IA, propôs o teste de Turing para a inteligência artificial. John Searle, filósofo americano conhecido por suas contribuições à filosofia da mente, linguagem e consciência, criou o famoso argumento do quarto chinês contra a IA forte. Pierre Levy, filósofo e teórico francês especializado em cultura digital, inteligência coletiva e cibercultura, pioneiro nos estudos sobre o ciberespaço. Thomas Kuhn, filósofo da ciência, autor de A Estrutura das Revoluções Científicas, cunhou os conceitos de paradigma e mudança de paradigma. NSA, National Security Agency, agência de inteligência dos Estados Unidos responsável por vigilância, criptografia e segurança da informação, envolvida em debates críticos sobre privacidade e ética da informação. John Radcliffe Hospital, Oxford, hospital universitário de referência em Oxford, Inglaterra, associado academicamente a pesquisadores como Floridi em projetos interdisciplinares. Identificadores e redes acadêmicas. DOI, Digital Object Identifier, identificador digital único e persistente para documentos eletrônicos, garantindo acesso estável a artigos, dados e publicações acadêmicas. ORCID ID, identificador único para pesquisadores, permitindo vincular produções acadêmicas a um autor específico, independentemente de variações de nome ou afiliação. SSRN, Social Science Research Network, plataforma de divulgação de pesquisas em ciências sociais, direito e humanidades, com repositório de working papers e artigos em acesso aberto. Trend Topics, tópicos em tendência, assuntos que ganham volume repentino de menções em redes sociais ou mecanismos de busca, indicando interesse público momentâneo.